Viva! Boas práticas de mediação e conciliação.dn, onde respondo em especial a dúvidas e curiosidades, bem como partilho dicas e aprofundo técnicas. E em particular, aqui neste encontro vamos falar sobre como iniciar a construção da pauta ou da agenda. Bom, em primeiro lugar eu diria que o principal é nós sabermos qual é que é o objetivo dessa tal pauta ou agenda. E uma boa descrição é direcionar para a produção de um resultado, seja ele qual for. Então vejam comigo, criar uma pauta significa definir um ou mais temas e também a forma como eles vão ser abordados, isto é, se nós vamos dar preferência ao primeiro, se nós vamos dar menos importância ao segundo ou se nós vamos deixar para um último aquele que é o tema mais difícil de se tratar e trabalhar. A pauta em particular de uma reunião, ela vai capturar os objetivos que nós pretendemos alcançar, isto é, os pontos a serem abordados e, consequentemente, os itens que precisam de ser trabalhados entre aqueles intervenientes. E por isso é que nós precisamos, efetivamente, de compreender o seu significado e propósito antes de iniciar a sua construção. Isto é, nós precisamos de entender que a pauta ou agenda, ela é essencial para nós conseguirmos organizar os trabalhos durante o decorrer do processo de mediação, que ela é fundamental para dar ritmo ao processo e que ela é absolutamente indispensável para nós conseguirmos evoluir de uma etapa para outra. Se nós não conseguirmos entender isto, então, de facto, nós vamos ter maiores dificuldades em realizar essa pauta ou essa agenda. Mas têm-me perguntado, Dulce, mas como é que eu faço isso? Como é que eu inicio e como é que eu, de facto, implemento na prática? Porque na teoria eu já entendi. Bom, nós precisamos de compreender que o maior problema ou o maior desafio, utilizando aqui a neurolinguística, é nós conseguirmos efetivamente realizar uma escuta integrativa empática. Porque nós, por normas, até já sabemos na teoria o que é que significa uma escuta, até já sabemos o que é que significa ser integrativo e até já sabemos o que é que significa ser empático, que é diferente de simpático. Mas e na prática? Porquê que ainda continua a ser um enorme desafio? Bom, a escuta integrativa empática é um dos pilares que eu desenvolvo no triângulo consensual. Fica aí o convite para vocês aprofundarem. Mas desde já, o maior desafio é a nossa tendência e a nossa tendência a não conseguirmos, isto é, a nossa dificuldade, melhor dizendo, em separar aquilo que é a minha carga emocional daquilo que são as cargas emocionais dos diferentes intervenientes com a situação de divergência que eles nos trazem. Além disso, também é um enorme desafio a própria ansiedade pessoal, porque independentemente da confiança, da segurança que nós temos na nossa atuação, no nosso desempenho, nós temos uma natural ansiedade pessoal. E por fim, a questão daquele pensamento quase automático na solução que eu entendo como certa. E, portanto, é necessário nós entendermos aqui, para nos facilitar a este trabalho, a começarmos a entender que existem alguns pressupostos para eu elaborar uma pauta. E esses pressupostos são: a pauta tem de ser neutra, objetiva e abrangente. Isso são pressupostos que nós precisamos de entender que eles têm de estar presentes. Além disso, as características da pauta. A pauta, ela tem de ter como características que ela precisa de ser simples, integrativa e ampla. Quando eu falo aqui integrativa, significa, por exemplo, se um diz, houve um incumprimento contratual e o outro fala, não, houve um cumprimento contratual, o que é que os dois estão a falar? Que houve um contrato. Então, aquilo que eu vou colocar na pauta é contrato. Isso é integrativo, ok? Amplo, porque se um diz que é o artigo 5 e o outro diz que é o artigo 8º, se eu coloco contrato, também é amplo, eu vou poder trabalhar os dois artigos. Por isso, qual é então, Dulce, a raiz do problema? Porque é que eu tenho este desafio? Vejam, naturalmente é tendência humana a nós termos uma escuta seletiva e tendenciosa.
que é exatamente o oposto a uma escuta integrativa empática. Então, a escuta integrativa empática, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser desenvolvida, ela tem que ser aprofundada e ela tem que ser, digamos assim, aprimorada. E a tendência que nós também temos é que, de entender, e isto também é uma tendência normal e natural, de entendermos aquilo que escutamos com base nas experiências pessoais, com base nas nossas vivências ou naquilo que nós já escutamos de alguém próximo a nós. E aquilo que nós estamos aqui a trazer é que isso também não é uma escuta integrativa empática e dificulta a mesma. E por fim, aquela tendência de escutarmos para respondermos e darmos solução, o que efetivamente também vai dificultar a escuta integrativa empática. Então, por isso, e quem me conhece sabe que para mim mediação é processo, e em particular em cada etapa nós temos um processo, temos etapas, e em cada etapa nós temos procedimentos e temos efetivamente momentos para realizar determinadas ações e com isso darmos ritmo ao processo de mediação no sentido de mudança, transformação, construção. Então, qual é que é esse processo para nós iniciarmos a construção de uma pauta? Primeiro, nós temos que encontrar aquele célebre texto que eu já vos escrevi, que já partilhei e que fica aqui o convite para quem não leu, ler. Quem leu, leia outra vez, que é O Lugar do Vazio. Está lá disponível na minha página dulcenascimento.online/artigos. Então, para quê? Porque nós precisamos de escutar todo mundo e com isso nós precisamos ter esse espaço vazio em nós para conseguirmos apurar essa escuta e que seja uma escuta integrativa empática. Mentalmente, nós vamos separar aquilo que é comum daquilo que é diferente, reforçando o que é comum, mesmo sem consenso, como é o caso daquilo que eu vos falei do contrato, não é? Um diz que há incumprimento, o outro diz que há cumprimento, mas os dois dizem que há contrato. Então, é comum, não há consenso quanto ao contrato. E, por fim, apresentar o que é individual, sem julgamento e sem adjetivos. É como se nós precisássemos de fazer ali um filtro em relação àquilo que é dito. Então, não se preocupem em decorar as frases que as pessoas dizem, em decorar todos os elementos que as pessoas trouxeram. Não é esse o objetivo com que nós vamos iniciar o processo de mediação. Então, esta nossa escuta integrativa empática, ela tem como foco elaborar uma pauta, elaborar a agenda. Então, como fazer? Escutar o problema para identificar os elementos objetivos do conflito, quando nós estamos a mapear, então entender o problema, identificar os comportamentos, para quê? Para entender os elementos subjetivos da inter-relação e com isso entender as emoções, os sentimentos que estão ali, digamos, à flor da pele. E por outro lado, a questão de compreender o contexto, isto é, entender a relação ou o relacionamento. Então vejam, tudo isto é procedimento, é processo e tudo isto tem uma razão de ser. E a razão de ser é nós organizarmos os trabalhos para que o processo de mediação ele decorra efetivamente com uma estrutura. Essa é a razão de ser pela qual efetivamente iniciar a construção de uma pauta ou de uma agenda demanda da nossa prática, conhecimentos, habilidades e atitudes. Espero que tenham ficado aí com essas boas dicas, que já comecem a implementar e partilhem comigo se deu certo, se não deu certo, o que é que efetivamente, quais são as vossas dificuldades, o que é que vocês gostariam de aprimorar. Coloquem aí nos comentários, deem-me por favor o seu feedback e parabéns se ficou até aqui, porque é sinal que este tema interessa. Então, dê 2 cliques no vídeo se gostou, partilhe, veja, reveja e já sabe, da nossa parte, até ao próximo encontro.